Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professor. Que bom. Espero que todos estejam muito bem para a gente dar prosseguimento aos nossos trabalhos, né? Então, hoje, mesmo que semana que vem já vai ser aplicação de prova, né? Eu acho que semana que vem mesmo. E aí a gente vai focar naquele assunto ligado à questão do Estado, né? As teorias do Estado, desde o liberal até o Estado neoliberal. Como a gente já fez revisão na aula passada, como a gente já fez autoavaliação com base nesse assunto, então vamos focar naquilo lá. Só que eu achei por bem, assim, não repetir de novo ou ficar tentando explorar mais aquele tema, porque nós temos alguns temas para terminar ainda esse ano, né? E aí, então, hoje nós estamos mudando o tema, né? Mudando o assunto. E nós vamos entrar no tema estética, certo? Ou filosofia da arte, propriamente dita. Nessa primeira aula desse tema, eu não pretendo trabalhar a parte da sensibilidade no sentido da gente analisar obras de arte ou qualquer coisa nesse sentido que você faria numa aula de arte. Nós vamos trabalhar na questão filosófica conceitual, né? Naquilo que se estabelece uma teoria sobre a arte, uma teoria sobre a estética. E especificamente na aula de hoje, a gente gostaria de citar com vocês aquilo que foi explorado pelo Platão, né? O Platão está lá no período clássico, né? Porque nós temos um período arcaico, que é um período anterior, é um período em que a filosofia era mais física, né? Era o estudo da natureza e das coisas sensíveis. E aí nós temos uma virada, né? Com Sócrates. Isso você estudou lá no primeiro ano em filosofia, né? Então nós tivemos logo depois desse período arcaico, esse período físico, né? De filosofia da physis, que se estudava a natureza, então os elementos sensíveis. Que elementos sensíveis são esses? Aqueles que, para que você tenha contato, para que você saiba, você tem que utilizar um dos seus cinco sentidos: ou visão, olfato, paladar, tato e audição. Entendeu? Então, isso são elementos, por meio desses sentidos, você tem contato com as coisas sensíveis, né? Que você pode, então, cair dentro da sua sensibilidade. Nós não estamos falando de sentimento, entendeu? Sentimento foi justamente a virada socrática. Porque depois desses filósofos pré-socráticos, né, desses que tratavam basicamente a questão da física, vieram os filósofos antropológicos, assim dizendo, aqueles que então vão utilizar a análise por via do ser humano, por via do pensamento do ser humano. E aí, pensando no pensamento do ser humano, nós podemos explorar um monte de outras coisas e pensar em um monte de outras coisas que não necessariamente eu tenho que sentir, entendeu? Então, ou seja, na minha mente, na minha capacidade racional, eu posso explorar um mundo ou outros mundos muito mais vastos do que somente aquele mundo que os cientistas da natureza conseguem verificar, entendeu? Então, vocês já vão sentindo aí uma certa tensão entre o cientista humano, vamos dizer o seguinte, entre o filósofo e o cientista da natureza, entendeu? Enquanto o cientista da natureza, ele só consegue ver o mundo e conhecer as coisas com base nos seus cinco sentidos, ele só consegue conhecer a realidade sensível. Já o filósofo, né? Então ele já busca e já tem condições de conhecer o mundo sensível, porque está na cara, qualquer um pode ver, mas também conhecer o mundo suprassensível. Um mundo que está além da realidade sensível, ou uns mundos, né, vários mundos que estão além da realidade sensível, né? E depois, assim, só finalizando essa abertura aqui dessa aula, temos os cientistas humanos, né? Esses cientistas humanos das ciências sociais, propriamente dita, aí já tem outra tensão aí, né? Aqueles que vão, por exemplo, aquilo que o filósofo foi trabalhando durante toda a época, nós estamos falando de Platão, é do século é, 4 antes de Cristo, século 5 antes de Cristo, né? Estou falando de Platão lá. E aí foram desenvolvendo essas teorias filosóficas nessa perspectiva, mas também foi desenvolvendo as teorias das ciências sociais naquela perspectiva da sensibilidade, né? Da sensibilidade. E aí chega no século XIX os cientistas sociais, que aí vai trabalhar o ser humano, mas em conjunção com a metodologia aplicada pelo cientista da natureza. Aí vocês me digam se está claro isso para vocês, né?
Então, nós tínhamos ali, no início, só físicos, só cientistas da natureza, depois vieram, que eram filósofos, né? Depois vieram os filósofos que foram tratar o ser humano, né? Isso começou com Sócrates, basicamente. Teve alguns outros lá, por exemplo, Demócrito, ele é pré-socrático, ele era dos físicos, mas também ele já começava a tratar sobre a questão do ser humano. O Demócrito foi o que disse a frase: o homem é a medida de todas as coisas. Os outros companheiros dele diriam o contrário, né? O homem é apenas um integrante nesse meio aí da natureza, e ele é um ser físico como qualquer outro, né? Como qualquer outro. Então, nesse sentido que a gente pode, então, verificar a situação. E aí, foi desenvolvendo ao longo da história, né? Chega a patrística escolástica que coloca, além de estudar o homem, coloca Deus na jogada, o Deus enquanto sendo um ser maior que o homem, criador do homem, a ponto de controlar o homem, né? Controlar a sua origem, a sua existência por meio da religião, e controlar também a sua pós-existência aqui, no sentido da salvação ou inferno, conforme o merecimento aí de cada um. E aí, e também ao mesmo tempo, vai se desenvolvendo os conhecimentos acerca da ciência da natureza, né, com o seu método próprio, a forma de análise, verificar, né, que é observar, fazer os testes e fazer as teses e as teorias que têm validade universal, validade oficial, até que se mude, né? Até que se mude o jeito de analisar as coisas ali. E aí nós temos os cientistas sociais, sociólogo, antropólogo, cientista político, museólogo, depois vinculado à saúde, o psicólogo, né? Esse já do século XIX, século XX, que já vem, então, tratar o ser humano, estudar o ser humano, mas não naquele viés do pensamento que o filósofo fez, mas do viés da força do impacto que a sociedade tem sobre o indivíduo, né? Com base em elementos que são verificados nesse ser humano, elementos de que o ser humano tem uma certa ordem, sabe? Tem um certo quê de automático nas nossas próprias decisões, nas nossas próprias atitudes, como se nós fôssemos iguais todos, né? E aí as ciências sociais, elas vêm se desdobrando aí de lá para cá e vêm se organizando. Aí nós temos alguns viés um pouco mais fundamentalistas, no sentido comportamentalista, né? Uma vez que entende que nós podemos ser adestrados, e temos outros viés um pouco mais humanísticos, mais hermenêuticos, no sentido de que no máximo, a gente pode ser interpretado, mas a gente nunca vai poder ser explicado. Agora, tudo isso que eu falei para vocês tem todo sentido no que se refere àquilo que nós temos que estudar a partir dessa aula de hoje, que é a questão do senso de belo, né? Então, agora vamos perguntar, né? O que é o belo? O que é preciso para que a gente defina ou diga que uma coisa é bela ou uma coisa é feia? E aí, filosoficamente, que é o nosso papel, o nosso trabalho aqui, é verificar que existiram regras para o pensamento lá na filosofia da Físis, lá na filosofia socrática, na filosofia patrística e escolástica da Idade Média, no racionalismo moderno, no empirismo moderno, sabe? E nas outras correntes filosóficas que foram desenvolvendo ao longo da história. E em cada momento desse, houve uma tonalidade, houve uma tese em dizer o belo é isso ou o belo é aquilo, ou para ser belo tem que ser assim, se não tiver isso vai ser feio e assim por diante. Meninos, sobre essa introdução que eu acabei de fazer aqui agora, tá dando para entender? Tá conseguindo perceber aí mais ou menos o que eu quero falar? Ou tá parecendo um balaio de gato de várias cores, todos revoltados e não dá para você identificar um do outro ali dentro? Tá dando pra entender, professor. Eu só tô meio assim perdida, porque eu tô com muito sono. Mas agora em eu alerto, aí as coisas começam a fazer mais sentido. Mas eu estou no caminho. Certo, Eduardo, a sua voz te condena, né? Então, eu acho que você queria estar fazendo outra coisa agora. Talvez eu também. Mas, né, a gente não faz só o que quer, né? Não sei se é felizmente ou infelizmente. Então, beleza. Eu preparei aqui alguns slides, né, só para
para orientar mesmo a fala, para que a gente não fale tanta coisa fora do que se precisava falar. Então eu começo aqui, gente, com essa pergunta, né? Pergunta que se pode fazer: o que é estética, né? E aí hoje eu não vou abrir tanto assim para vocês falarem o que pensam antes, porque assim é só a parte introdutória mesmo, e depois nas outras aulas a gente começa a explorar isso, né? Com base naquilo que vocês têm na mente aí de vocês. E eu quero no final, nos últimos, se tudo der certo, nos últimos 10 minutos, fazer um jogo, tá? Nós vamos fazer uma gamificação hoje aqui. Então é com base nessas questões que nós vamos tratar aqui. E aí vocês vão entrar lá para vocês jogarem, né, conosco. Então vai prestando atenção, vai acordando aí, Eduardo, que vai precisar de você entrar, você cadastrar, entendeu? Então, ou seja, vai já buscando os caminhos para ficar desperto, porque se chega na hora do jogo, faz isso, faz aquilo, vocês, como é que é? O que eu tenho que fazer? Eu não peguei. Então, assim, já vamos ficando já entrando no processo de conexão, né? Lembrando daquelas conexões antigas via rádio, via internet de escada. Não sei se vocês conheceram isso. A internet de escada era por pulso, né? A gente ia lá, conectava o computador e às vezes se estava no bairro assim, muito gente conectada, você não conseguia a linha. Então você tinha que esperar, o computador ficava lá. Aí no momento ele conectava. Aí você ia lá e você usava e não podia deixar, sim, torcendo para não cair o pulso, porque se caísse o pulso, aí você perdia a conexão, aí era todo aquele tempo de novo, né? Eu fico pensando, uma aula online dessa, uma aula remota dessa, naquela época, nunca aconteceria, né? E as pessoas não confiavam, isso eu estou falando do ano 2001. As pessoas não confiavam na internet para nada, porque não tinha tudo para não funcionar na hora que você mais precisava, né? Para olhar e-mail, a gente tinha um programa, o Outlook, né? Então ele conectava, baixava todos os e-mails, você lia lá, você respondia, depois você conectava para enviar as respostas, né? Agora, aí a mudança foi essa internet, a DSL, né? Na época chamava-se, então essa internet que talvez vocês nem sabem a diferença da antiga, porque essa aqui funciona, você clica, funciona e ela está funcionando bem estável. Mas beleza, nós estamos no processo de conexão, e aí a pergunta inicial é o que é estética, né? E aí nós estamos pensando, quando falo em estética, olha aqui, é a noção de arte, né? Vem a ideia de noção de arte, ou a noção de gosto, né? Porque tem a ver com aquilo que é apresentado para a gente, né? Aquilo que alguém faz e apresenta para a gente, e tem a ver com nós gostarmos ou não daquilo que nós estamos vendo, nós querermos ou não aquilo que foi apresentado para a gente. Então, quando se pensa em estética, nós estamos pensando justamente naquilo que é mostrado e naquilo que é apreciado, entendeu? Então, esteticamente, eu vou vestir uma roupa e essa roupa pode ser muito bem apreciada por um grupo, pode ser totalmente rejeitada por outro grupo. E aí, essa atitude aí de aceitar ou não aceitar, vem com isso as definições de belo ou as definições de feio, né? Então, eu dava aula no Exatim há um tempo, né? Até para alguns que estão aqui, inclusive, né? E aí, isso foi em 2010, 2011. E aí, lá em 2007, eu só usava cavanhaque, né? Então, ou seja, durante 2004 até 2007, ninguém me via se não fosse com cavanhaque, porque foi bem na época que estava tendo as espinhas, e aí eu usava a barba para tampar as minhas espinhas, né? E aí, depois de uns 4 anos, sem usar o cavanhaque mais, eu cheguei na escola um dia com cavanhaque. E criança de terceiro ano, segundo aninho, né? Eles são muito simpáticos, né? Aí, uma aluna, credo, Caio, tá muito feio, né? Porque eles nunca tinham me visto de barba, né? Sempre a gente fazia barba pra vida, né? E aí tá muito feio. Então, ou seja, ficou claro aí, para algumas pessoas, puderam ter achado bonito, né? Ou não, mas para algumas pessoas acharam feio. E aí, no caso, foi expresso, né? Então, a noção de arte, né? Eu fiz uma arte no meu rosto, né? Fiz o cavanhaque ali, deixei a barba, mas teve pessoas que não gostaram e me disseram que não gostaram, né? Então, esse é um ponto assim para se ver. Vem do termo grego aesthesis, que tem a ver justamente com a questão dos nossos sentidos, certo? É quando eu percebo o mundo pelos nossos sentidos. Então, tá vendo? Eu podia perceber pela minha razão,
eu podia perceber pela minha ou pela minha sensibilidade, entendeu? Então, ou seja, existe a forma racional pela ideia, e existe a forma física mesmo pelos sentidos que eu tenho, os sentidos que me aguçam, né? Então, um determinado cheiro me causa prazer, um determinado som me causa irritação, não é? Então, um determinado gosto me causa satisfação, entendeu? E assim vai. Um determinado toque queima, né? Me incomoda. E aí, isso tem a ver com as teses, né? Que é, então, percepção das coisas por meio de sentido. Gravou? Posso perguntar na prova? O que é as teses? Significa do grego. Percepção das coisas pelos sentidos, né? E as coisas que percebemos pelos sentidos têm a ver com essa noção de gosto e a percepção daquilo que nós definimos como belo ou como feio, entendeu? E a filosofia, então, diferente da arte, né? Porque a arte, ela quer, então, produzir elementos e trabalhar teorias que te mostram aquilo que é belo, né? Pois a produção artística, artesanato, arte, que tem a ver com técnica de se apresentar as coisas, né, de se explorar as coisas. No campo da filosofia, nós queremos discutir essas noções, né, uma vez que nós verificamos determinadas artes aí, que muito feia, mas ela é tida como bela naquele contexto, porque ela atende ao gosto das pessoas, entendeu? Então, a filosofia não vai estudar a obra de arte em si, ou como fazer uma arte bonita, mas verificar que tem gosto e gosto, né? Tem gosto para tudo. Tem formas diferenciadas demais de se verificar as coisas. Beleza? Então, pela essa introdução, já vi que nós não vamos estudar por menor o Platão, mas estudar somente essa introdução ao Platão aqui, certo? Então, nós teríamos, o Platão está lá na idade clássica. Foi quando começaram a discutir essas questões ligadas ao ser humano, sabe por quê? Porque o que diz respeito ao belo, ao feio, que é uma questão de gosto, então eu estou estudando, antes de tudo, aquele que tem o gosto, aquele que pode achar belo ou feio, que no caso é o ser humano, certo? Então, para Platão, ele define o belo está ligado a uma essência universal, entendeu? Então, se o belo está ligado a uma essência universal, não depende de quem observa. Olha a situação, entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui, gente? A beleza está contida no objeto. Não tem nada a ver com você que está vendo esse objeto ou você que está gostando desse objeto. Professor, mas ou eu gosto ou eu não gosto. Então, quem define o que é belo, o que é feio, sou eu. Pois é. Mas o que define o seu gosto não é você. O que define o seu gosto, para Platão, é essa essência universal. E essa essência universal, que os objetos podem estar conectados a ela, né? Os objetos podem ser uma representação dessa essência universal, e aí não vai ter jeito. Qualquer um vai achar belo. Qualquer um vai gostar. Pessoal, manifestações quanto a isso que eu acabei de falar. Segundo Platão, a beleza está no próprio objeto, quando esse objeto participa de uma essência universal. E nós, no meio dessa história toda, nós somos criados com essa essência universal dentro da nossa racionalidade. E com base nisso, o nosso senso estético, ele já está pré-programado. Que isso provoca nos senhores? O senso de beleza, ele está pré-programado na gente, porque se tem esse trem aí de ter essa essência universal, não sei o que lá, e a gente já nasce com isso em nós, então é algo programado. Segundo Platão, né? Segundo Platão. E aí, nós temos então aqui é o que as academias de arte faz, entendeu? Elas, quando lançam uma campanha, faz uma exposição,
elas estão em busca dessa essência universal. As academias de arte, elas querem vender a sua arte, elas querem mostrar a sua arte, mostrar o seu estilo. E aí, quando ele faz uma coisa, ele está pressupondo que as pessoas vão gostar, né? E aí produz nessa perspectiva, para se aguçar o gosto, para que se estabeleça ali a situação. E para que a produção, então, seja gostada por as pessoas que vão ver essa produção, aí o que o pessoal da arte faz? Tenta fixar regras para a produção artística, entendeu? Se define o estilo. Na música se define ali um estilo, um ritmo para ser tocado. Na arte plástica ali o traço que se faz, as cores que se estabelece. Na arquitetura, né, os estilos aí das construções. Na literatura, o estilo aí de época, a estilística para se escrever, entendeu? Então são essas tentativas de fixação de regras da produção artística, porque é o objeto, não é quem observa, mas é o próprio objeto, que participa dessa essência universal ou não, que vai então garantir que ele seja gostado, ou seja querido, ou seja rejeitado, ou seja taxado como feio. Entendeu? E aí nós temos então estabelecido uma concepção de belo. O que eu estou trazendo nessa aula de hoje aqui para discutir com os senhores e pensar mesmo essa questão, porque essa concepção de belo pode ter duas vertentes. A do Platão que eu estou trazendo hoje tem a ver com o nosso senso racional, que busca as verdades universais, ou tem a ver com as tendências, com as modinhas que a sociedade te impõe e determina. Olha, o belo é isso, então você tem que querer isso. Aqui nós somos goianos, nós temos que gostar de sertanejo, né? Aqui nós somos, sei lá, nós estamos aqui na época dos anos 1800, nós temos que gostar do estilo arquitetônico barroco, por exemplo, né? E assim vai. Beleza, meninos? Se vocês não falam nada, eu vou entender que tá beleza. Mas se quiserem falar, fica à vontade. Lá na antiguidade ainda, né? Tinha uma teoria de que o belo seria aquilo que segue os padrões de beleza. E o Platão, de alguma forma, acreditava nisso. Porque, por exemplo, na Academia de Platão ele falava: aqui só tem lugar para matemáticos, na verdade, para geômetras, né? Aqueles que conseguem medir a Terra, né? Medir a geia, que é a Terra. E aí, um dos princípios da beleza ali seria a simetria, certo? Então, se você tem um objeto ali, você consegue fazer linhas que o separe, e você consegue ter, então, o lado direito correspondente ao lado esquerdo, entendeu? Ou os quadrantes aqui correspondentes de alguma forma. Se você consegue fazer linhas e você consegue ter duas partes aí simétricas, você tem a beleza. Agora, eu falei que nós não íamos fazer sensibilidade artística aqui, mas nós estamos fazendo com esses objetos aqui. Quem é da make aí? Quem gosta de fazer make? Eu, Então, demais. pois é. Me diga, em linhas gerais, eu acho que qualquer um sabe do que você está falando, você vai falar, se você quiser falar, né? Então, para que se usa lápis de olho? Oi, professor, depende. O lápis de olho branco a gente usa na linterna d'água para poder aumentar os olhos. Ó, então esse é o ponto. Aumentar os olhos. Aí eu vou te interrompendo só para mim, porque eu quero te usar para fazer o discurso, tá? Então, para Uhum. que é uma menina ou um homem que vai usar maquiagem, para que ele precisa aumentar os olhos? Para proporcionar a ele uma melhor simetria, ou seja, esse olho muito pequeno nesse rosto não está tão legal. E aí eu uso o lápis de olho para aumentar ou para diminuir ali o aparecimento daquele olho ali dentro. Eduarda, eu tô falando besteira? Não, professor, tá E certíssimo. da mesma forma, você tem a sombra, o blush, você tem as coisas todas. Para fazer a maquiagem, para quê? Para tentar acertar simetricamente o seu rosto, aquilo que aparece.
E se nós estivéssemos falando aqui de corte e costura, né? Então, por que pessoas gordas é melhor preferir roupa listrada para cima, né? Porque dá aquela ideia de verticalidade e afina um pouco mais esteticamente. Pessoas muito magras, então se quer usar roupa listradas na horizontal, para dar um pouco mais de dimensão de aumento. Para que aquelas calças, né? As calças leg das meninas aí, ou dos meninos, tanto faz, né? As calças legs que tem aquelas costuras anatômicas ali. Então, para tentar corrigir esteticamente, mesmo que só por fora, algum tipo ali, modelar o corpo. As cintas modeladoras, por exemplo, né? Então, você tem uma série de artifícios que querem buscar essa simetria, né? Fazer com que o seu corpo seja equilibrado as partes dele ali, para que, de fato, seja bonito. Isso é uma teoria, ó, muito antiga. Nós estamos falando de coisa aqui de 2.500 anos, né? Já se desempenhava e se definia pontos como esses. Beleza? Então, nós temos que, nessa filosofia platônica, né? Houve uma descoberta da existência de uma realidade que é suprassensível. Porque aí é aquela questão, olha, a simetria está no objeto, entendeu? Então, o Platão vai dizer o seguinte, olha, o próprio objeto tem essa simetria, por quê? Porque ele foi criado com essa simetria. E para me entender de onde ele foi criado, eu tenho que entender aqui essas realidades suprassensíveis. Essa realidade que está além do que eu estou vendo. Está além do que eu estou sentindo o cheiro, além do que eu estou escutando, além do que eu estou tocando, certo? É uma realidade, olha só, é uma realidade que a existência dessa realidade nem precisa, certo? Ser vislumbrada, entendeu? E ela não foi verificada pela filosofia da physis. Quando eu falar physis aqui, todo mundo entenda que eu estou falando de física, e física significa simplesmente natureza, certo? Eu acho que todo mundo já sabia disso, né? Física significa natureza. Ó, ficou bonito o meu ZIA aqui, né? Então, física significa natureza. E aí, o cientista da natureza, então, se eu perguntar para a Rosimac o que é belo, né? Ela vai entender, assim, com base na tendência da teoria que ela trabalha, com base na teoria do que ela trabalha, então, belo está na própria natureza ali, e você entende que é belo aquilo que você consegue ver, sentir cheiro, tal, seus sentidos. Já pergunta para filósofo, o filósofo vai entender o que é belo, seria aquela capacidade que você olha para aquele objeto e você não vê aquele objeto, mas você vê de onde aquele objeto veio, né? Aquilo que faz com que aquele objeto chegue até aqui. Entendeu? Talvez aqui, o discurso religioso ele está muito próximo disso aqui, né? Em que sentido que eu estou falando que o discurso religioso está próximo disso aqui? Existem pessoas, para quem é crente, né? Para quem tem uma realidade, uma vivência religiosa, quero dizer. Nos meios religiosos é muito comum você encontrar as pessoas que fazem alguns discursos, né? E explicam as coisas e tal. E você escuta aquela pessoa ali, aquela pessoa ela faz você não olhar para ela, mas faz você pensar em realidades muito além disso, né? Faz você pensar em Deus, pensar na sua salvação, pensar na sua mudança de vida para sair dos seus pecados, entendeu? Então, são alguns discursos que são suprassensíveis. São discursos que conseguem aguçar ali coisas da sua vida. A pessoa que nem te conhece, mas parece que está falando só de você, como se conhecesse todos os seus detalhes da sua vida. Então, seria mais ou menos nesse sentido aqui que o Platão vem chamar a atenção, né? Então, o senso estético, a beleza, a arte, ela é capaz de te levar para uma outra realidade que é muito além daquilo que você está vendo, entendeu? Então, quando você fica feliz, quando você fica impactado diante de uma manifestação artística, não é só aquela manifestação artística que você está vendo. Não é só a simetria, não é só o tom das cores ali utilizadas, não é só a obra ali, mas o transporte que aquela obra pode possibilitar
para que você vá numa realidade que está além das suas sensibilidades, que está além do seu próprio conhecimento, né? Mas que também vai contribuindo para o seu conhecimento. Eu acho que é melhor eu parar por aqui. Então, se vocês observarem aqui, eu tinha aqui mais 7 slides, né? E cada um desses vai ficando mais complexo. E aí a gente vai deixar para o outro dia. Agora, é aquela hora do game, certo? Da gamificação na aula de hoje. Nós vamos precisar aqui, eu vou primeiro mostrar um PIN para vocês aqui. E nesse PIN, vocês vão utilizar entrando num site, certo? Deixa eu só colocar aqui, então, o site, aquilo que você já tem costume de usar o seu site. É aquele mente.com. Mente.com. Certo? Vocês vão entrar no site mente.com e vocês vão usar o PIN lá. Deixa eu só pegar o PIN aqui. Então, aqui é um quiz de competição. Vocês, dessa vez, vão ter que colocar o nome de vocês, certo? E porque vai ser uma competição. E aí vamos saber qual de vocês vai ranquear. E o ranking vai ser feito pela resposta certa e pelo tempo. E pelo tempo que vocês vão gastar para escrever a sua resposta, certo? Então, nós vamos fazer o teste e ver como funciona. Vocês já estão acompanhando aqui direitinho, gente? Então, vocês vão para uma página da internet, escreve lá mente.com, vai entrar na página e vai te pedir o código, que é o PIN aqui. É justamente esse, olha, 5969588. E aí espera. Aí eu vou liberar a sala, né? Que aí você vai colocar o seu nome para você participar, certo? E aí vai primeiro liberar a pergunta, você vai ler a pergunta, aí vai ser liberado as alternativas. São 4 alternativas em cada pergunta. E aí vocês respondem. Só que o programa vai dar um prazo para você responder, parece que é 20 segundos, se eu não me engano. Se você não respondeu, você perdeu aquela chance de responder. Aí você vai esperar a próxima pergunta. Ok? Todos estamos conectados aí? Já entraram no mente.com e colocou o PIN, todo mundo? Eu tô quase entrando, professor. Tô ligando meu computador aqui. Meu Deus do céu. Acho que não vai dar tempo para hoje, não. Mas pode usar o celular mesmo, mãe. Usa o celular mesmo. Não, professor. É porque tá ruim aqui. Certo. No computador é melhor. Eu peguei a devolutiva da Eduarda. Os demais, já colocaram aí? Pessoal, tem mais gente nessa aula? Assistindo e participando? Já abri sim. Certo. Colocou o PIN e tá aparecendo O meu o quê? apareceu que não está aberto. Certo, mas apareceu para você colocar o nome já ou não, Kelita? Não, Não apareceu para colocar o nome, não? ainda não. Então, agora eu vou liberar lá, então, para a gente ver se é desse jeito mesmo. Professor, apareceu um trem aqui. Ah, apareceu aqui o nome. Aí vê se tem para vocês colocar o nome. Tem 5 pessoas já aqui. Tem o ursinho, o Papai Noel, o Cartola, o navio. Agora entrou a cobra. Já tem a bola. Entrou o anjinho. Precisa colocar o nome completo ou a sala? É porque aí eu vou usar esse ranking para dar nota, né? Então não precisa, só o nome mesmo, basta. Bom, tem 8 pessoas aqui. Eu acho que é a realidade da participação mesmo. Nós vamos começar, meninos. Então, como eu disse para vocês, primeiro vai ser liberada a pergunta. Vocês vão ler a pergunta e depois vai ser liberada as alternativas. Nas alternativas, aí você vai ter lá só os seus 20 segundos para marcar a alternativa. Certo? Então, alguém protesta começar agora ou alguém não pode começar agora? Podemos começar? Sim ou não? Pode. Tá, ninguém falou não, então vamos começar. Preste atenção.
na pergunta, olha lá. A estética é um ramo da filosofia que busca entender. Agora vocês têm as alternativas. A beleza e a natureza da arte, delimitar o que é realmente belo, a arte e o que é belo, discutir os padrões de beleza socialmente impostos. Acabou o tempo, time's up. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não respondeu. Então, olha lá, a primeira que é a resposta correta. 3 de vocês responderam certo. Um de vocês respondeu a letra B, a segunda alternativa, tal, né? 2 a terceira, e beleza. A beleza e a natureza da arte. Olha lá, o que a filosofia busca entender na estética. Então, não delimitar o que é belo. Delimitar, gente, é a atitude do cientista da natureza, viu? Quem escreveu essa aí. Então, a arte e o que é belo, a filosofia não quer determinar isso, não quer entender o que é arte, porque ela já sabe o que é arte, ok? Discutir padrões, ela não quer discutir padrões de beleza socialmente impostos, mas buscar o entendimento sobre a beleza e a natureza da arte. Vamos ver aqui o ranking, né? Vamos ver como é que foi aqui. Olha lá. Então, a Sabrina Souza significa que ela fez primeiro, ela fez mais rápido que todo mundo, depois o Johnny, e depois o Wolfmeister. Por que você não colocou o nome, né, gente? Eu fico pensando como que vocês gostam de fazer as coisas e não fazer a coisa do jeito que tem que fazer. Ele gosta de sair daí, né? Mas beleza. Vamos para a segunda questão. Preste atenção. Question 2 of 5. Estética ou aestese significa, olha as opções, ver pelos sentidos, compreender pela audição o mundo, perceber pelos sentidos ou perceber pela visão. 5 segundos. 3, 2, 1. Time's up. Vamos ver quem respondeu, quem não respondeu. Vocês lembrou, né? A maioria lembrou do significado que está lá no primeiro slide ou segundo. Perceber pelos sentidos. A compreensão ninguém respondeu porque tem a ver com a questão da racionalidade. A visão é apenas um dos sentidos, né? Então ela não estaria todo errado, né? Mas é um dos sentidos apenas específico. E ver pelos sentidos também não é só o ver, seria perceber. Vamos ver o ranking. Quem de vocês foi a primeiro a responder? Agora já teve uma mudança na história. O Diogo foi o primeiro dessa rodada a responder. Mas aí com isso o Johnny assumiu a liderança desse jogo. Certo? Então vamos seguir. Descobrir quem é o Wolfmeister. Então vamos lá, terceira questão. É característica do período clássico no campo das artes. E aí? Professor. O belo ligado ao feminino, o belo ligado ao sobrenatural, ao místico ou ao masculino? Professor, minha internet acabou nas duas primeiras questões. Que pena, né? Acontece. Então, gente, essa questão foi uma questão que não foi trabalhada, né, nesse momento aqui agora, foi uma sensibilidade mesmo de vocês aí, mas lembra do que é a arte lá na Idade Antiga? É aquela arte das Olimpíadas, sabe, das academias. Então é o tempo em que a educação física era para esculturar o seu corpo, propriamente dito, que os Jogos Olímpicos era para mostrar essas esculturas feitas. Então, mulher não tinha espaço nesse período aqui como sendo exemplo de beleza, como seria hoje. Então, a beleza naquele momento lá era a beleza ligada ao masculino, certo? Então, muitas pessoas perderam ponto aqui, né? Mas vamos ver aqui o ranking. Tem alguém com o microfone ligado? Podia desligar, por favor? Então, nessa aqui fez com que a Michelle, foi a única que acertou, né? Ela assumisse aqui uma liderança. Não sei se ela chutou ou se ela, de fato, soube responder direitinho lá porque entendia. Ela foi a mais rápida, tá vendo? Então, vamos para a próxima pergunta, que é a última, a penúltima, né? Question 4.
O que exerceu importante influência sobre as artes no período clássico? O culto à religiosidade? Os Jogos Olímpicos? A conexão de muitos povos ou as discussões filosóficas? Eu acabei dando a resposta na anterior e 4 perceberam a resposta, né? Então, são os Jogos Olímpicos, que era o espaço no qual se podia mostrar a sua obra de arte. E qual que era a melhor obra de arte que podia mostrar naquele contexto? Era o atleta, né? Aquele que fazia, participava dos Jogos Olímpicos. Então, vamos ver como é que mudou aqui a participação dos senhores. Com isso, a Nicole teve uma pontuação maior nessa rodada, certo? E a Nicole, então, foi a mais rápida nesse contexto. Então, está na liderança aqui a Nicole. Vamos ver a última questão dessa rodada. Vamos ver se vocês responderem muito rápido, vocês podem mudar totalmente o quadro, tá? Então, vamos para a pergunta. Como Platão via a arte? Último assunto falado. A arte era totalmente capaz de criar novas obras. A arte não exercia influência na sociedade. A arte imitava o mundo perfeito e ideal. A arte apenas imitava o real, não era capaz de criar algo novo. Vamos ver. Só 2 acertaram, né? A arte era totalmente capaz de criar novas obras? Não, gente, mas, bom, era totalmente capaz? Sabe que não? Porque a obra que a arte faz é a obra que já foi criada pela própria natureza, né? Já está na natureza. Então, esse que a maioria foi aí, tá, não tem sentido por isso, né? Agora, esse imitar o real, essa imitação ainda nós temos que esclarecer isso nas próximas aulas, né? Mas diz respeito àquela essência universal que nós falamos lá. E aí a obra de arte hoje que consegue imitar a essência universal, ela é considerada belo, ela tem juízo de gosto. Vamos ver então como é que ficou o ranking aqui dos senhores nessa rodada. Então teve pessoas que entraram depois, teve pessoas que já saiu, né? Então acontece aí. Então quem ganhou hoje foi a Eduarda Leão, né? Que ela teve então a maior pontuação. Em segundo lugar veio a Nicole, depois a Sabrina, depois a Michele, depois a Yolanda, né? Eu acho que é a Andressa aqui embaixo, não sei. O Diogo, Chame, quem é Shame? A Emanuele e por fim a Caroline. E aí? Interessante, né? Espero que tenham aproveitado, aprendido alguma coisa, né? Nesse processo de gamificação aqui na nossa aula de filosofia. Pessoal, time is over. Terminamos o nosso tempo. Aguardo vocês na palestra lá sobre horas, ok? Então, bom resto de semana. Até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau.